Porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. Estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você. É tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada,
perto do monte, mais perto da face. Me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Aleluia. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. Aleluia. Aleluia, aleluia. Esses dias eu perguntei para alguns irmãos, em algumas reuniões aqui, o que foi que eu tinha pregado 15 dias atrás, porque assim, eu estava esquecido, de verdade mesmo, e poucas pessoas lembraram. E aí a irmã Ângela de Etos, ela anota tudo no caderninho dela. E aí eu me lembrei de um fato que aconteceu com um pastor amigo nosso, que ele perguntou para a igreja o que eu preguei domingo passado, e ninguém lembrava. 8 dias, 7 dias, e ele ficou muito triste com aquilo. Poxa vida, eu prego aqui, uma semana depois vocês não lembram mais do que eu preguei. E aí ele ficava sempre na porta da igreja dele, apertava as mãos das pessoas, e um casal apertou a mão dele e disse: pastor, o senhor esteve lá em casa 1 mês atrás, não foi? Ele disse: foi. O senhor almoçou com a gente, não almoçou? Ele disse: almocei. Foi que o senhor comeu? Ele disse: eu não sei. Não alimentou o senhor? Eu disse: alimentou. Pois é, pastor, mesmo que a gente não lembre da sua palavra, ela nos alimentou. E aí o pastor ficou tranquilo, né? E a partir desse momento eu não tenho tanta preocupação em saber o que eu preguei 1 mês atrás. Lembrei porque a irmã falou que foi sobre o cerco de Samaria. Foi no dia do milagre. E domingo passado eu preguei sobre um encontro inevitável, que foi o encontro de Jacó com Deus. Um encontro premeditado, um encontro preparado. Ele decidiu encontrar-se com Deus. A Bíblia, ela está repleta de encontros. Pessoas que decidiram encontrar-se com Deus. O cego de Jericó, quando ouviu que era Jesus que estava a passar por ali, ele não teve dúvida, e ele gritou: filho de Davi, tem compaixão de mim. E você percebe que a multidão sempre tenta nos afastar do milagre. Cala a tua boca, ele não vai te ouvir,
ele já está passando, e ele, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus ouve, para e manda chamá-lo, e o milagre acontece. A mulher do fluxo de sangue, a samaritana na beira do poço. Então muita gente tiveram um encontro com Jesus. E em alguns lugares daquela região, Jesus só passou uma vez. E algumas pessoas não aproveitaram a passagem de Jesus por aquele lugar. Quantas vezes, eu não sei precisar, mas quantas vezes Jesus já passou por esta igreja? Milagres aconteceram com muitas pessoas. E às vezes nós estamos assentados e parece que o milagre nunca acontece conosco. Por que será que o milagre da mudança, da transformação, não acontece com algumas pessoas? Jesus sempre advertiu as pessoas de que tudo o que estava acontecendo com elas naquele momento do encontro era fruto da fé. Ele disse o seguinte: vai, a tua fé, e ele geralmente não dizia a tua fé te curou, ele dizia a tua fé te salvou. Salvou da enfermidade, mas se você continuar me amando e me servindo, vai salvar você da eternidade. Então, nós precisamos de ter uma coisa na nossa vida: sensibilidade, para entender quando Deus está passando em algum lugar. E a passagem de Jesus, às vezes, ela é tão sucinta, tão simples, que se nós não tivermos sensibilidade, a gente não vai perceber. E aquilo que nós precisamos, nós não vamos receber. Por quê? Coração fechado, alma distante do que Deus está fazendo aqui. Eu disse para o pastor Iveson que naquela noite de 15 dias atrás, eu orava aqui no altar, e quando eu vi Sabrina, sabendo do relato que o pastor Iveson tinha me passado no final do culto, eu pensei comigo assim: seria tão bom que o mesmo que aconteceu com o cego de Jericó acontecesse com ela. Eu pensei, e aí foi a única direção que Deus me deu, pôr a mão sobre ela. Eu só coloquei a mão sobre ela, eu só toquei em Sabrina, e passaram-se os dias. E ela disse para o pastor Iveson, terça-feira agora: pastor, eu ouvi um barulho, pof. E quando eu fui no espelho, meu olho se abriu. E eu ouvindo ela conversar com Iveson passando o relato, eu disse: eu sei que tu podes fazer isto, mas quando tu fazes, tu deixa a gente surpreso. Não é verdade? Quando Deus faz o milagre, a gente fica surpreso, no sentido de que assim, poxa, que bom que aconteceu no meio da nossa comunidade, que bom. Agora, o milagre que acontece na vida de alguém não edifica a minha fé, edifica a fé de quem recebe. Para mim, Sabrina voltar a ver não vai trazer nenhuma glória para mim, nenhum benefício para mim, é tudo para ela, porque a glória é dele, amém? E ela é a beneficiada. Aumenta a minha fé em quê? Em entendimento de que o Deus que eu sirvo é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que eu creio, que eu penso, que eu imagino ou que eu desejo. Nunca limite Deus. Não ponha limites em Deus. Com Deus nunca há batalha perdida. Com Deus nunca há problema demasiadamente impossível que Ele não possa resolver. No final desse culto nós vamos orar por 2 pastores nazarenos já de mais de 30 anos de ministério. Pastor Fernando, lá de Patos, ele sepultou, ontem fez 8 dias, ele sepultou o pai. E quarta-feira, agora, se não me falha a memória, ele sepultou um filho de 28 anos de idade. Um infarto fulminante levou o filho dele de 20 anos, o filho do meio, de 28 anos de idade. Você pode imaginar o coração de um pai que ama, que serve, que se dedica ao Senhor, ter um filho partindo com 28 anos de idade. Então nós vamos orar no final desse culto por Fernando
E vamos orar no final desse culto pelo pastor Marcos Vinícius, lá de Boa Viagem. Ele descobriu, terça-feira, ou foi segunda-feira, umas dores. Ele estava nos Estados Unidos visitando os filhos e foi fazer os exames, descobriu um câncer no pâncreas, já em estágio um pouquinho avançado. Ele chegou ontem em São Paulo, ele já vai fazer uma cirurgia esta semana com um especialista e vai voltar daqui a 15 dias para Recife, 15 dias, 30 dias, ele volta para Recife para continuar os tratamentos. Ele está muito confiante, está seguro, está em paz, mas pediu para as igrejas orarem por ele. Pastor Marcos Vinícius, oração de cura, e pastor Fernando, oração para que Deus possa trazer consolo ao coração daquela família. Amém, queridos? Queria abrir a Bíblia com você no livro mais difícil de ser encontrado, Gênesis. Quem demorar a encontrar Gênesis, capítulo número 3. Versículo de número 20. Eu vou falar sobre um princípio estabelecido aqui por Deus, que foi cumprido de forma total na pessoa de Cristo. Eu tenho aberto os meus olhos para o Gênesis, porque o Gênesis, ele define tudo o que vai acontecer com a história da humanidade. O Gênesis lança fundamento para toda essa demanda de situações que nós ainda hoje, 6.000 anos depois, enfrentamos no dia a dia da nossa vida. A maldade, a violência, a angústia, o sofrimento, né? A carnalidade, o sexo desenfreado, a briga das nações por poder que nunca terminou, nação contra nação, sempre vai existir. Agora está tendo um conflito entre Rússia e um outro país, se não me engano, Ucrânia, eles tentando impedir, e os Estados Unidos entrando, e está um conflito lá acerrado. Então sempre vai existir conflito de nações contra nações, sempre. Jesus disse, isso são sinais dos fins dos tempos, quando filho se levanta contra pai, pai contra filho, nação contra nação, reino contra reino. Haverá pestes, haverá dores, sofrimentos sobre a terra. A terra vai gritar de tal forma que os homens não vão entender. É tsunami, é vulcões voltando à atividade, é enchente no Brasil toda. Fiquei, meu Deus, Minas, Bahia, outros estados, 380 municípios de Minas embaixo d'água. Você imagina a quantidade de gente sofrendo, perdendo tudo, a água entrando a 3 metros de altura dentro das casas, ficando só o teto do lado de fora, as pessoas saindo correndo para não morrer. Então a gente fica não assustado, mas olhando para tudo isso e pensando, é o princípio das dores? O que está acontecendo com a terra? O que está acontecendo com a humanidade de um modo em geral? Quais são os sinais que nós devemos atentar para eles, destes princípios estabelecidos por Deus, colocados de novo por Jesus Cristo, e que a gente como igreja está dormindo feito o Brasil, em berço esplêndido, né? Tudo bem comigo, a água não chegou na minha casa, a Covid não me pegou, a fome não chegou na minha casa, eu estou vestido, eu tenho trabalho, eu tenho salário. Ou seja, enquanto tudo estiver bem comigo, os outros que se virem. Eu não estou nem aí para a dor, para o sofrimento, para a angústia. Eu não estou nem aí para a necessidade dos outros, né? Porque parece que a dor só é dor quando ela chega em nós. Deserto só é deserto quando ele aparece em nossa frente. Sofrimento só é sofrimento quando ele atinge um dos nossos ou a nós. Porque nós estamos tão distantes, irmãos, do princípio estabelecido por Deus como mandamento, de amar o próximo como a si mesmo, que às vezes assusta. A igreja às vezes assusta nesse quesito de não só de demonstrar amor, mas de viver o amor de Cristo.
em termos de praticidade, de olhar para quem está do teu lado, de olhar para quem está atrás de você, com mais necessidade que você. São Paulo diz uma coisa que a gente precisa observar com muita propriedade. Ele diz assim: eu aprendi, ou seja, viver bem na terra é um aprendizado. Ele diz: eu aprendi a contentar-me com tudo que tenho. Eu sei estar triste e eu sei estar alegre. Eu sei passar necessidade, mas também sei estar em abundância. E ele vai dizendo o que ele aprendeu no percurso da sua vida, porque ele disse, no final de tudo, ele diz: eu posso, o quê? Todas as coisas, naquele que me fortalece. Não importa a nossa situação externa. Está doente, Deus fofa a cama. Está desempregado, Deus põe o alimento na mesa. Foi traído, é o Salmo 23. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Deus precisar, ou se você precisar que Deus te ajude, Ele levanta alguém para te ajudar. Se Deus precisar que você seja traído, Ele levanta um traidor. E não falta nada. Porque Davi, quando escreve esse salmo, ele está no pior momento da sua vida. A gente só entende o Salmo 23 como Deus que supre. Senhor, meu pastor, nada me faltará. Mas a tradução desse salmo no original é: se Deus é o meu pastor, eu não tenho falta de nada. Porque Ele me supre, Ele me satisfaz, Ele me ajuda, Ele me abençoa, Ele cuida de mim de uma maneira tão grande, que os meus olhos não estão naquilo que é efêmero, passageiro, ilusório. Os meus olhos estão postos nele. Eu olho para o alto, de onde vem o socorro. Eu busco as coisas do alto e não as coisas da terra. Eu posso ouvir um amém? Então Deus nos traz aqui para nos treinar, irmãos. Os milagres é consequência dos acréscimos de Deus. Se tiver hoje alguém enfermo, Deus pode curar. Se tiver hoje alguém desempregado, amanhã Deus pode abrir uma porta de emprego, um telefone tocar e falar: olha, a ficha que você deixou, aqui que você deixou, vem, passa aqui, você foi aprovado, vem para cá já para trabalhar. Deus pode fazer o impossível, sim ou não? Ele é Deus, Ele não perdeu o controle de nada. Ele diz: minha é a glória, minha é a terra, minha é todas as coisas. A Bíblia diz que foi por Ele, para Ele, e sem Ele nada do que foi feito veio existir, porque dele, por Ele, para Ele são o quê? Todas as coisas. Você é dele. Tu acha que Deus não cuida de ti? Vamos ler o Gênesis 3:20. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. 22, presta atenção. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou o quê? Como um de nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Em que quesito o homem se tornou semelhante a Deus? Conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou Deus querubim ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho. Caminho de quê? Diga: árvore da vida. Eita, me ajude, diga: Deus pôs uma espada reluzente para guardar, diga: árvore da vida. Porque Deus disse: se ele comer desta árvore, ele não morre. E Deus estava numa ação preventiva em favor do homem. Porque se o homem, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, os olhos dele se abrem e ele passa a conhecer o bem e o mal. Porque ele foi iludido e enganado pela serpente.
Se ele permanece no jardim e come da árvore da vida, ele seria eterno com todas as mazelas que a humanidade enfrenta nos dias de hoje. Ou seja, Deus preveniu para que o homem não se tornasse em carne um ser eterno nesta terra sem morte. Na verdade, a advertência de Deus para Adão e Eva, ela era preventiva. Quando Deus disse: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer, você vai o quê? Morrer. A morte é uma ferramenta de Deus, não para punir o homem por causa do pecado, mas para prevenir o homem de não ficar na terra eternamente sem a morte. Porque imagina eu e tu com 900 anos, 300 anos, caquético, com toda a tecnologia que existe hoje, o homem não consegue chegar a 130, 140 anos. O máximo que ele consegue é 105, 106 anos, já no fim da vida. Imagina a gente com câncer, com a lepra, com a AIDS, uma doença terminal que está aí pela terra, sem morte, gemendo, gritando e chorando em cima de uma cama. A gente ia olhar para os céus e dizer assim: que vida é essa? Que Deus é esse? Jó pediu isso, irmão. Tira a minha vida, me mata logo. Porque Jó virou uma ferida viva em cima de uma cama, por permissão de Deus. Raspava o corpo com um pedaço de telha para tirar as crecas. Jó disse assim: é melhor morrer. A esposa de Jó diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Que vida é essa? É Jó que diz assim: tu recebes os bens de Deus com prazer e o mal não queres tu aceitar? Deus está no controle de tudo, amém, queridos? Então, a morte é uma ferramenta, uma prevenção de Deus para que o homem não se eternize na terra como ser humano, com todas as suas mazelas, sofrimentos e dores e maldades. Então Deus vai e faz o quê? Deus põe o homem para fora do jardim do Éden, põe um querubim e põe uma espada flamejante e reluzente de fogo, como se fosse na porta do jardim, para o homem nunca voltar para comer da árvore da vida. Isso tem um princípio estabelecido aqui, porque a Bíblia diz que no dia em que ele comesse desse fruto, ele seria o quê? Eterno. Eu queria que você pensasse comigo hoje, lá no capítulo 15 de João. Não precisa abrir, se você quiser abrir, abra. Se você quiser anotar o texto, você anota. No capítulo 15 de João, Jesus afirma, ele não conjectura, não é uma ilustração, uma metáfora, é uma afirmativa. Obviamente usando uma metáfora, mas é uma afirmativa. Voltando os olhos lá para o jardim do Éden, Jesus disse em João: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o avicultor. Toda vara em mim que dá fruto, eu limpo para que dê o quê? Mais fruto. E aquela que não dá fruto, o texto de João, na tradução de Almeida, diz: eu corto e jogo e lanço fora. Na verdade, a tradução e o original não é corta, tira e joga fora, porque o crente que está inserido na videira verdadeira, né? Que essa videira é Jesus, que Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Jesus nunca joga fora, nunca lança fora. Porque Jesus disse: olha, vocês também não têm essa autoridade de fazer isso, a igreja. Vocês não podem pegar o joio e jogar fora e deixar o trigo, porque vocês não sabem o que é joio e o que é trigo dentro da igreja. Vocês vão correr o risco, porque eles são tão semelhantes, o joio e o trigo, que vocês vão correr o risco de arrancar o joio, arrancar o trigo junto. Então vocês não façam isso, não lancem ninguém fora. Vocês podem disciplinar, vocês podem corrigir, vocês podem exortar, mas nunca expulse alguém da minha casa,
Porque por mais pecado que ele pratique, se ele permanecer na minha casa, existe a possibilidade de arrependimento e de mudança. Eu posso ouvir um amém? Não importa, o maior pecador do mundo, se estiver dentro da casa de Deus, ouvindo a palavra, ele pode chegar ao arrependimento. Jesus disse, não corte, porque quem vai fazer essa poda, quem vai fazer essa separação sou eu. Jesus disse, eu vou pegar o trigo e vou botar no celeiro, e vou pegar o joio, amarrar e tocar fogo. É Jesus quem vai fazer, o reto e justo juiz. Então, o galho que está inserido na videira, a videira que é Jesus, o capítulo 11 de Romanos, pastor Alisson falou sobre isso hoje. Eu disse, poxa, eu espero que ele não pregue o que eu vou pregar de noite, mas ele foi bem sucinto no seu comentário. No capítulo 11 de Romanos, Paulo escreve dizendo assim, vocês não podem se vangloriar contra os ramos naturais, porque vocês, para serem enxertados na videira verdadeira, Deus quebrou os ramos naturais, falando de Israel. Vocês eram zambuzeiros bravos, urtiga brava, mas Deus pegou vocês, transformou vocês, limpou vocês, purificou vocês e enxertou na videira. Hoje nós somos o Israel espiritual de Deus. Mas a gente não pode se vangloriar contra Israel. Olha que povo horrível, olha que povo medonho, olha que povo distante de Deus. Eles ouviram a mensagem, o Messias andou por Jerusalém, pregou o evangelho, e eles não entenderam a mensagem, eles estão cegos. Mas a gente não pode se vangloriar em relação a Israel. O salmista diz, orem por Israel, prosperarão aqueles que assim o fazem. Deus não rejeitou Israel, pelo contrário, a queda de Israel, escuta só, a queda de Israel trouxe para as nações a glória de Deus, porque Jesus foi apresentado às outras nações, e quem apresentou Jesus foram os judeus. A maioria dos apóstolos, todos os apóstolos eram judeus. Aquele texto de João capítulo 1, versículo 11, 12, não é um capítulo de rejeição a Israel, quando Deus diz, vim para os meus, e os meus não me receberam, mas a todos quanto me recebeu, dei-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Alguns interpretam dizendo, olha, Jesus veio para os judeus rejeitaram, aí ele foi manifesto às outras nações. Não, Jesus está dizendo, eu vim para aqueles que eu fiz imagem e semelhança minha. Todo homem que nasceu é imagem e semelhança de Deus. Ele veio para todos, mas veio através de Israel. Israel foi quem levou Jesus às nações. Então nós temos um texto aqui que Deus está dizendo, olha, eu vou proibir eles de comer da árvore da vida para eles não serem eternos. Isso me faz pensar uma coisa. Voltando lá a João capítulo 15, os galhos que não dão fruto. Se você olhar uma parreira, né? Uma plantação de uva, você vai ver que elas são todas suspensas. Eles põem uma estrutura que os galhos ficam suspensos e as uvas ficam todas penduradas. A coisa mais linda do mundo, você olhar uma plantação de uva. Passou a guiar agora na sua aposentadoria, plantou 10 mil pés de uva lá no Manaim, está fazendo suco, e ele posta foto e vídeo, coisa mais linda do mundo, aquele parreiral lá de uva, coisa linda. Só que os galhos, chamados de brotos, eles não crescem se embrenhando para cima, geralmente eles crescem se embrenhando para baixo. E o dono da plantação, ele sempre passa pelos corredores, observando esses galhos mais brotos, mais novos. E quando a chuva bate, a areia cobre os galhos. E se ele não pegar aquele galho, limpar um a um e colocar em cima, aquele galho morre. Isso me faz pensar em uma coisa. Os novos convertidos que entregam a vida para Jesus nesse lugar, em qualquer outro lugar, facilmente, alguns deles, ao invés de crescer para buscar a Deus, eles permitem-se crescer para baixo.
buscando ainda as coisas do mundo. E o que é que nós fazemos? Olhamos para eles e dizemos assim: está vendo aí? Nem se converteu direito, se batizou, mas já está no mundo de novo, já está pecando de novo. Nós somos práticos em julgar e dar o veredito. Nenhum de nós ainda teve ou terá, espero que tenha, a capacidade de olhar para um novo convertido que está se sujando de novo e chamá-lo e dizer assim: vem cá, levanta, eu vou te limpar. Olha, o caminho do céu não é para baixo, é para cima. Os frutos que você vai dar não é descendo para a terra, é subindo para o alto. E aí você vai dar muito fruto. Então, quando eu olho para Jesus em todo o seu ministério, João Batista, quando vê Jesus, entrando no Rio Jordão para ser batizado, quando ele não precisava ser batizado, João olha para Jesus e João sabia quem era Jesus. João era primo de Jesus. Maria e Isabel eram primos e João e Jesus eram primos de segundo grau. E é bem provável, e a Bíblia não está preocupada em relatar essas coisas, mas é bem provável que Jesus e João tivessem algumas férias juntos. Maria foi visitar Isabel quando Jesus tinha 5, 6, 7 anos, e lá encontrou com João. João é 6 meses mais velho que Jesus só, e eles conviveram, se relacionaram, cresceram juntos, foram para Jerusalém juntos, adorar no templo. Elas eram muito próximas, tão próximas que quando ela engravida, e ela sente que está grávida do Espírito Santo, ela vai até Isabel dizer: prima, eu estou grávida. E a prima, que era estéril, olha para ele assim: eu também. O Senhor me visitou e abriu a minha madre e me deu um filho. Aquele filho era a promessa de Deus, do profeta que vinha do deserto para anunciar o caminho do Messias. Abriu o caminho para o Messias entrar na história da humanidade. Era João, nasceu com um propósito. Nasceu, cresceu, pregou por alguns meses, batizou Jesus, revelou o pecado de um imperador, foi decapitado e acabou a vida dele com 30 anos. E João diz, quando ele vê Jesus: eis o Cordeiro de Deus. E o que é que esse Cordeiro faz? Tira o pecado do mundo. Preste muita atenção que João não estava dizendo: o mundo vai mudar, a estrutura política desse mundo vai mudar, a estrutura econômica vai mudar. João não estava preocupado com isso. João estava preocupado comigo e com você. Ele estava dizendo: se você crer, se você se arrepender, se você aceitá-lo, ele tira o pecado de dentro de você. Você passa a ser uma nova criatura. Jesus, em suas andanças, ele disse para aqueles que o seguiam: vocês não vão ficar só. O Pai vai enviar o Espírito Santo, o Consolador. Mas ele diz: eu vou estar com vocês todos os dias. Promessa dada, promessa cumprida. Eu vou andar com vocês. Eu só não vou estar com vocês todos os dias se você me rejeitar, se você me abandonar, se você me negar. Se você não quiser andar comigo, eu não vou andar com você, eu não vou insistir. Mas se você tiver comunhão, intimidade, relacionamento comigo, me temer, me amar, viver meu evangelho, pregar a minha palavra, viver a minha palavra, eu vou estar com vocês todos os dias. Voltando a Gênesis, capítulo 3, versículo 20. Jesus disse que impediu Adão e Eva de comer da árvore da vida. João 15, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Para aquela mulher no poço de Samaria, que ia lá todos os dias pegar água, ele disse para a mulher o quê? Dá-me de beber. A mulher olha para Jesus e disse assim: tu és judeu, eu sou samaritana. Tu não sabes que a gente não se entende, que a gente não se bate, que a gente tem uma rincha, que a gente é inimigo? Como que tu pedes, dá-me de beber? Tu nem tens o balde e a corda. Mas Jesus disse: mulher, se tu beber da água que eu te dou, nunca mais
tu terás sede. Aí é quando a mulher diz, mas tu nem tens o balde e a corda, como tu vais me dar de beber? Jesus disse, eu sou o que, igreja? A água da vida. Deixa-me parar um ponto aqui para eu refletir com você. Às vezes eu me questiono sobre a mim mesmo, que eu não posso julgar ninguém. Mas eu vou fazer um comentário a nível geral. Por que que existe dentro da igreja tanta sede? Por que que existe dentro da igreja tanta necessidade de autoafirmação? Por que que existe dentro da igreja tanta sede, tanta ansiedade? Se Jesus disse, eu sou a água da vida, quem de mim bebe nunca mais terá sede. E Jesus não está falando dessa sede que é saciada com a água H2O, não. Jesus está falando da sede de ansiedade, da sede de preocupação, da sede de angústia, da sede do desespero, da sede que envolve a nossa alma e não o nosso corpo, e nos põe para baixo, nos diminui, nos domina, nos aflige de tal forma que a gente não consegue mais ver esperança em nada. Marido não consegue amar e respeitar a esposa, esposa não consegue amar e respeitar marido, filhos desobedecem ao pai porque estão ansiosos, estão com sede da vida e daquilo que a vida pode lhe oferecer. Jesus disse, está faltando dentro da igreja gente que beba de mim todos os dias. Eu sou a água da vida, quem de mim bebe nunca mais tem sede. Reflita sobre isso. Se você está ansioso, desejoso, preocupado, triste, beba de Jesus. Jesus disse, eu sou água que refrigera ao quê? A alma. Eu sou água que refrigera a alma. Sabe quando os problemas vêm, se evolumam, cresce, e a gente fica, meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer essa situação aqui e ali? Jesus disse, calma, tenha calma, tenha muita calma, eu estou no controle de todas as coisas. Não se aflija, não se desespere, não perca o controle. Mas também ele afirma em outra passagem, ele disse, eu sou o pão da vida. Quem comer de mim, nunca mais terá fome. Que pão é esse, irmãos? Que vida é essa? João capítulo 10, versículo 10 e 11, falando sobre o mercenário, o falso pastor. Capítulo todo não é sobre o diabo, mas é sobre quem o diabo usa. Jesus no capítulo 10 não fala sobre Satanás, mas a quem Satanás está usando dentro da igreja para afastar as ovelhas do bom pastor. Capítulo todinho de João 10. E quando ele chega no versículo 10 do capítulo 10, ele diz, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Falando dos falsos pastores, falsos profetas. E ele chama esses falsos pastores e profetas de mercenários. O que é um mercenário? Alguém que só pensa em grana, 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 grana. Eu sou muito feliz nessa igreja, porque para a gente comprar uns cabos que vai ficar embaixo, dentro do buraco aí, passando por baixo da terra, a gente é capaz de dizer assim, se não for orando, a gente não consegue. Porque dinheiro aqui não brota com facilidade. Por quê? Porque a ideologia desse lugar principal, e o que nós mais temos necessidade nesse lugar não é do seu dinheiro, é da sua presença e é da presença de Deus na sua vida. Dinheiro é consequência. Se Deus mandar, a gente faz. Se Deus não mandar, Ele faz. Porque é Ele que está no controle de todas as coisas. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Falando dos falsos profetas. Mas Jesus disse, eu vim para que vocês tenham o quê? Diga vida, diga vida, diga vida e vida em abundância. Vida abundante. Tá tudo bem. Como é que você está? Tudo bem. O
profeta encontra com a mulher viúva, perdeu o marido, desvalorizada, desrespeitada, chamada de amaldiçoada, só tem um filho. Ela encontra com o profeta e o profeta diz: como vai tu e o menino? Ela diz o quê? Tudo legal, bacana. O menino está lá estirado numa cama e morto. O profeta sabia, porque Deus havia revelado para ele. E ele vai, e ele ora, e Deus traz o menino de volta. Porque Jesus também disse: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim não morrerá. E os que morrerem não morrerão eternamente. Sabe por que a gente não vai morrer eternamente? Porque a gente está comendo da árvore da vida. Jesus disse: fecha o jardim, para que eles não comam da árvore, senão eles vão viver eternamente. Irmãos, há uma diferença entre viver eternamente e viver eternamente sem Deus. Porque, infelizmente, o Deus que eu, ou felizmente, o Deus que eu e você servimos, há um Deus de amor, de bondade, de graça, de misericórdia, já deixou automaticamente. Se acorda de 6, a misericórdia já renovou. Se acorda de 8, a misericórdia já renovou. Porque Ele deixou, porque Ele sabia que nós não teríamos a capacidade todos os dias de dizer para Ele: Senhor, renova a Tua misericórdia. Pelo trabalho, pela pressa, a gente não ia ter condições. Então Ele disse: as minhas misericórdias se renovam cada dia na vida de vocês de forma automática. Vocês nem precisam pedir. Esse é o Deus de amor, bondade, misericórdia, mansidão, que acolhe, que protege. Mas Ele também é um Deus de justiça. Irmãos, enquanto nós estamos aqui, calor abençoado, sentado em umas cadeiras não tão confortáveis, ouvindo um pastor que não tem tanta sabedoria, cantando um louvor que a gente às vezes nem gosta de cantar, ou gosta e não canta. Deus está cuidando de nós. Deus está nos proteger. Aí, fazendo um paralelo, pensa bem comigo, sem nenhuma crítica, nem nenhuma constatação de justiça. Quem Deus tem prazer em ouvir? Você que está aqui toda quarta, todo domingo, que renunciou ao mundo. A gente renunciou ao mundo. Posso ouvir um amém? Irmão, o mundo não tem mais domínio sobre a minha vida. Eu não olho pelo que eu vejo. Há uma música de uns 40 anos atrás, da Bahia, quando começou os trio elétricos, do Dodô e Osmar, que ele compôs dizendo assim: atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Ele estava profetizando para a igreja, sem saber, porque eu e você não precisamos estar lá atrás do trio elétrico, porque nós morremos para o mundo e nós nascemos para Deus. Eu não preciso nem estar atrás de um trio elétrico cristão, porque não há edificação naquilo. Não preciso. Eu não preciso de um trio elétrico bombando lá com música gospel e eu lá. Não preciso. O que eu preciso é dobrar os meus joelhos e falar com Deus. A igreja de Jesus modernizou-se. A igreja de Jesus tomou a forma do mundo em muitas coisas. Ela tomou a forma do mundo. Aí Paulo escreve dizendo assim: olha, não vos conformeis com estes séculos. A palavra conformar-se não é olhar e dizer assim: eu não quero isso para mim. Paulo está dizendo: não tome a forma. No original, ele não tome a forma desse mundo. Esse mundo não presta. Os valores desse mundo são carnais. Os valores desse mundo são humanos. Vocês estão neste mundo, mas vocês não são do mundo. Vocês nasceram de novo. Vocês estão aqui de passagem. A cidade de vocês é o céu. É para lá que vocês estão indo. Morremos para o mundo. A gente tem que sair, tem que trabalhar, tem que alimentar a família, tem que trazer o melhor para casa. Isso é normal. Mas dentro de uma perspectiva de normalidade. Eu não posso fazer algo para o mundo que seja contra os princípios de Deus. Quem comer da árvore da vida nunca mais morrerá. A vida que Deus nos deu, para quem encontrou Jesus com 40, 50, ela passa uns 30 anos na terra
e toda a eternidade no céu. Quem nasceu no Evangelho, viveu os 70, teve o privilégio de viver 70 anos nessa terra com Deus, e toda a eternidade com o Senhor. Não morre para sempre, porque eu e você estamos comendo todos os dias da árvore da vida. Deus trouxe a árvore da vida, pregou ela numa cruz, e na cruz Jesus disse: eu consumo todo o projeto de salvação para a humanidade. Quem olhar para mim e me receber, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas tem a vida eterna. Não negligencie esse pão chamado Jesus. Não tenha fome espiritual na abundância de alimento que Deus tem para você. Não pegue sua Bíblia hoje, bote embaixo do braço, chegue em casa, bote ela na estante, abra no Salmo 91, deixa ela lá. Domingo você volta, pega ela e vem para aqui. Tem gente que nem Bíblia está usando mais, né? Tem gente que está usando celular. Eu já vi comentários de gente que saindo da igreja, passou pela esquina, o cara botou uma arma e ele disse: não faz isso, eu sou um cristão. O cara disse: cadê a Bíblia? Está aqui no celular. Disse: crente não usa a Bíblia de celular, crente tem que usar a Bíblia nas mãos. Esses dias eu vi um vídeo impressionante. Uma irmã indo para a igreja, a outra encontrou com ela, ficaram uma senhora já de uns 60 e poucos anos conversando, batendo um papo, e passou uma moto com dois caras. Deram a volta no quarteirão, pararam diante delas, elas estavam despreocupadas, pararam diante delas, o cara de trás desceu, fingiu que estava com arma para assaltar, pegou o celular da irmãzinha, aí a outra pegou a Bíblia e botou nas costas dele. Pá! Aí ele começou a se envergar, caiu de joelhos. A irmãzinha já foi, começou a orar e profetizar sobre a vida dele. No final do vídeo descobre que aquele bandido é um desviado da fé. A moto rapou e foi embora. E ele ficou ali com as duas irmãs, orando, exaltando e glorificando ao nome do Senhor Jesus. Vi um vídeo de um posto de gasolina que os bandidos assaltaram. Isso é real, é verdadeiro. Eles assaltaram os frentistas, pegaram o dinheiro. Quando estavam saindo do posto, vinha um frentista que estava lá, e eles foram assaltar o frentista. Quando tocaram no frentista, um caiu duro, morreu. Às vezes a gente não acredita nisso. Que Deus de justiça é esse? Que mata alguém que toca no vaso dele. Irmão, eu não sei porque Deus faz isso. E eu nem sei para que Deus faz isso. Eu não tenho que questioná-lo. Eu só tenho que dizer que eu e você somos menina dos olhos de Deus. E ai de quem mexer com as meninas dos olhos de Deus. Porque Deus não os terá por inocentes. Você não sabe o valor que você tem. Você não tem ideia do valor que você tem. Ah, pastor, eu sou um coitadinho. Você parece igual ao servo de Deus que Deus encontrou ele lá no lagar. Lembra desse servo? Que Deus leva ele para a batalha com 300 homens, Gideão. Quando Deus encontra com ele lá no lagar e diz: varão valoroso. Ah, um bocado de crente dentro da igreja assim: puxa, foi comigo? Varão valoroso? Não, eu sou o menor da igreja do Nazareno. Minha família é a mais pobre da igreja. Eu sou o mais pobre da minha casa, o mais simples da minha casa. E Deus me chama de varão valoroso. Quando você faz alguma coisa cheio do Espírito Santo, que chega até o conhecimento de Deus, algo que ninguém está fazendo, Deus olha para você e diz assim: varão ou varoa valorosa. Levanta aí porque eu tenho algo contigo. Você já pensou estar em casa orando e Deus dizer assim: levante-se, vá na rua tal, vá em tal lugar que eu quero usar você. E Deus não diz o que vai fazer. Eu vi um testemunho do pastor Pontes lá de João Pessoa, já contei aqui alguns anos atrás.
E espero que um dia aconteça isso comigo. Estava no escritório de missões, orando a Deus. E Deus mandou ele ir em casa, trocar de roupa, pegar um ônibus em João Pessoa e ir para Caruaru. E ele chegou em casa e disse: Lidiane, Deus mandou ir em Caruaru. E ela disse: vai fazer o que em Caruaru? Eu disse: eu não sei, Deus mandou, eu vou. Trocou de roupa, pegou a passagem, comprou a passagem de ônibus e foi de João Pessoa para Caruaru. Chegou em Caruaru, na rodoviária de Caruaru, disse: pronto, Deus, cheguei. O que é que eu faço aqui agora? Deus disse: vá andando. E ele foi andando, andando. Daqui a pouco ele ouviu uma voz: Pontes. Ele parou, disse: oi, não está me reconhecendo não? O senhor está fazendo o que aqui, rapaz? Era um amigo da época do quartel. E aquele rapaz disse: foi Deus quem te mandou aqui, porque eu estava aqui e eu ia tirar a minha própria vida. E Pontes falou do amor de Jesus para ele. Ele aceitou Jesus como Salvador. Pontes pegou o ônibus na mesma rodoviária de volta e foi embora para João Pessoa. Tem coisas que Deus quer fazer comigo e com você, que Ele só vai fazer se você estiver na intimidade do relacionamento com Ele. Não espere Deus revelar coisas que Ele quer fazer na terra com alguém que não dá atenção, com alguém que não ora, com alguém que não busca, com alguém que não tem prazer na presença de Deus. Deus não nos salvou apenas para dar o selo da salvação. Deus nos salvou e botar o Espírito dele dentro de nós, para ele ter intimidade e relacionamento comigo e com você. Coma do pão, beba da água e seja cheio da presença de Deus. E aí coisas incríveis vão acontecer. Você vai orar e pessoas vão ser curadas. Você vai orar e pessoas vão ser salvas. Esse ano não é ano de ficar infrutífero. Esse ano não é ano de não dar fruto. Esse ano é de você agarrar com Jesus e dizer, feito Jacó: só te largo quando tu me abençoares. Esse é o ano de você ter prazer, se deliciar em comer da árvore da vida. Fique de pé. Quem quer comer da árvore? Diga: eu quero, pastor. É de graça. Não precisa pagar nada. É gratuito. Não precisa pagar nada. Você só precisa se determinar a buscar a presença de Deus. A buscar a presença de Deus. A buscar a presença de Deus. Se você decidir. Irmãos, olha, às vezes a gente está querendo que o anjo desça, entre no quarto da gente e diga assim: meu filho, por que você não lê, hein? Meu filho, vá ler, vá. Por favor, coma do pão. A gente está precisando que algo sobrenatural aconteça. Eu só tenho que obedecer aos mandamentos de Deus. Só. Isso é uma disciplina. Você quer começar a ler a Bíblia? Sabe quando você deve começar? Hoje. Chega em casa, tome seu banho. Para os que gostam, né? Tome seu banho, troque de roupa. Faça o seu cafezinho, aquele gostoso. Eita Jesus, cafezinho gostoso. Se o médico um dia disser assim para mim: senhor Ivo, o senhor precisa parar de tomar café. Eu vou dizer: doutor, não tem um jeito não aí desse negócio. Me ajude aí, doutor, vá. Me dê um remédio que eu tomo café e o remédio elimine qualquer problema. Porque ô coisa boa é café, né, irmãos? Toma esse cafezinho, assa aquele pãozinho gostoso. Se tem uma manteiga, tu passa. Se não tem, tu come ela assado mesmo. Você está lá na mesa, pega a tua Bíblia. Fala com Deus. Fala com Deus e deixa Deus falar contigo. Hoje. Amanhã faça de novo, depois de amanhã faça de novo. Não negligencie o pão da vida. Não deixe de beber da água da vida. Nunca mais você terá sede, nunca mais você terá fome. E os problemas podem acontecer. E quando alguém perguntar: e aí, como é que está? Você vai dizer o quê? Tudo bem. Por que está tudo bem? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Fernando e Joana, a gente mandou mensagem, a Angela mandou mensagem inbox para ela, né? No individual. E ela
respondeu com toda a dor de um filho que estava fazendo ainda a autópsia. Ela respondeu para a anja dizendo: nós não estamos entendendo o porquê de tudo isso, mas está tudo bem. Tudo bem. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Pastor Marcos mandou um vídeo lá dos Estados Unidos explicando o que está passando, enfrentando esse câncer no pâncreas, que é um agressivo. Mas ele disse: está tudo bem. Vou fazer a cirurgia, vou fazer os tratamentos, mas está tudo bem. Sabe por que está tudo bem? Porque se vivermos, vivemos para Cristo. Se morrermos, somos de Cristo. Então não temos medo. A morte não é o fim. A morte para nós é uma promoção para a eternidade. Uns vão mais cedo, outros terminam a obra, outros nem começam, e para não perder a salvação, Jesus promove. Porque tem crente dentro da igreja assim, sem objetivo, sem propósito, e já assim meio cambaleando para as coisas do mundo. Aí Jesus diz: eu vou promover esse caba logo antes que ele se desvie, né? Aí leva para o céu. Às vezes você nem entende porque a pessoa 30, 40 anos foi para o céu. É porque Jesus disse: vai se desviar, e para eu não perder, vou promovê-lo. É assim. Ninguém, já dizia Armando Filho, ninguém é inútil na casa do Pai. Aqui tem algo que você pode fazer. Alguns já descobriram, outros não querem descobrir e nem sabem como fazer alguma coisa para Jesus. Se você todo dia, você não precisa orar: pastor Ives, pastor fulano, irmão, todo dia você dobra o joelho e diz assim para Deus: Senhor, abençoe a igreja que eu faço parte. Você incluiu eu e incluiu todo mundo. E os livramentos vão pipocar, as curas vão pipocar para tudo quanto é lado, as coisas de Deus. Se essa igreja orar todo dia pela igreja, meu irmão, milagres vão acontecer aqui dentro. Quem crê nisso? Tem gente aqui que eu sei, que diz assim: pastor, eu oro pelo Senhor todo dia, e eu acredito. Tem irmãs aqui que dizem assim: eu não dobro os meus joelhos sem apresentar o Senhor a Deus. Por isso que eu estou de pé, porque tem muita gente orando por mim. Amém? Nós vamos orar pelo pastor Marcos por cura, e vamos orar pelo pastor Fernando e a irmã Joana, a pastora Joana também, por providência de Deus. Deixa eu primeiro orar por você, depois eu apresento esses nomes aqui. Feche seus olhos. Tem uma canção, pastor, para nós? Por favor, pode ministrar. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa?
presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente, Jesus. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente, Jesus. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente, Jesus. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. A obra de Jesus não foi pela metade. Jesus não só nos salvou, mas Ele é o Deus que, além de andar conosco, Ele nos capacita a uma vida de vitória, a uma vida de intimidade e comunhão. Sabe, muitas vezes você está dando desculpa dizendo assim: eu não posso, eu não consigo, não vai acontecer, eu não vou resolver, eu sou fraco. Isso não deixa de ser uma verdade. Mas você já apresentou essas suas qualidades negativas para Jesus? Quando você diz para Jesus: Jesus, não adianta, eu sou fraco, eu não consigo, não vai dar certo. Sabe o que é que Jesus diz? Quando você é fraco, você se torna forte. Mas você só se torna forte quando você busca aquele que é todo poderoso. Não adianta você ficar dando suas desculpas, gozando das delícias, dos pecados, dos prazeres, das vontades, das nuances da sua vida e tentando justificar diante de Deus, dizendo assim: mas é porque eu sou fraco. Mas quando você pega a sua fraqueza e coloca diante do Senhor, Deus disse: sendo fraco, você se torna forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Já pensou que Deus maravilhoso é esse? Ele pega o fraco e transforma em forte, pega o pequeno e transforma em grande, porque a excelência não está no vaso, é no que está dentro do vaso. Jesus disse que o que está dentro do vaso é o que é mais importante, e quem está dentro do vaso é o Espírito Santo de Deus. É dele a honra, é dele a glória, é dele o poder. Você só precisa se deixar ser usado por Ele. Eu vou fazer algo aqui não baseado em coisas do passado, mas baseado na presença de Deus, que é a árvore da vida. Quantos creem que Jesus é a árvore da vida? Então eu queria que você viesse comer dessa árvore hoje.
beber dessa água e comer desse pão. E eu queria abençoar a sua vida hoje. Saia do seu lugar e venha para o altar. Tem áreas da sua vida que precisa de mudança. Jesus está dizendo: eu vou mudar. Se você crer, me buscar, eu vou lhe mudar. Lembra do encontro de Jacó? Lembra do cerco de Samaria? Nós já tivemos um ano aqui que o tema era Ano da Mudança. E o subtítulo era: nada muda se você não muda. Não espere que Deus mude aquilo que você não deixa Ele mudar. Deus é educado. Agora, quando você bota os joelhos e diz para o Senhor: estou aqui, Jesus, faz de mim o que tu queres. Aí, meu amigo, fique preparado para as surpresas, porque coisas de Deus vão acontecer na sua vida. Quando você diz ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, não mais eu, mas o Senhor em mim, esteja disposto a mudanças, porque Deus vai mudar muita coisa, e Deus vai usar você para muitas coisas acontecer. Pai bendito, eu não quero ousar nesta noite, a não ser por uma direção do Teu Espírito Santo, tocar em alguém nesse altar. Mas eu sei que o Teu Espírito Santo pode tocar em vidas que estão nesse altar. Pessoas que necessitam entender o Deus que elas servem. O Deus que fechou o jardim para Adão e Eva, mas o Deus que trouxe a árvore da vida lá do jardim e pôs na cruz. E essa árvore, quando aqui andou, disse: comam, se alimentem de mim, eu sou o pão da vida. Quem comer de mim não terá fome e não morrerá eternamente. Eu vos dou a vida eterna. Mas a vida eterna não começa no céu. A vida eterna começa na terra. Escute isto. Na sabedoria de Satanás e na sua astúcia, para muitos da igreja, ele tirou Deus do início e colocou Deus no fim. E a igreja vive uma vida na terra apenas na esperança daquilo que vai receber em Deus na eternidade. Deus está lá no fim. Ele é só o ômega. Ele não é o alfa, Ele é só o ômega. E um Deus que é só esperança, só lá na eternidade, Ele se torna um Deus fraco, pequeno, porque Ele está dizendo: você vai sofrer, você vai passar por luta, você vai passar por necessidade, você vai passar por dificuldade na terra, mas tenha calma, lá no fim você vai ser feliz. Não, Jesus não é só o ômega, Ele é o alfa. Ele está aqui e Ele está dizendo: eu vou te dar vida. Traga Jesus de volta para o início da sua vida. Traga Jesus de volta para a intimidade com o Espírito Santo. Traga Jesus de volta para a gratidão da sua alma. Traga Jesus de volta para você ter relacionamento com Ele. Ele é o alfa. Ande com Ele, viva com Ele, fale com Ele, ame a Ele, e você vai ter paz. Jesus disse: eu dou a vocês a minha paz, e eu não dou como o mundo a dá, eu vos dou a minha paz. Gemendo lá em Roma, com combustível no corpo e o fogo queimando, os cristãos do primeiro século diziam: bendito seja o nome do Senhor Jesus. Não importa o que os homens façam conosco, nós somos dele e vivemos intensamente para Ele. Os leões do Coliseu de Roma, o fogo da cidade de Roma que queimou os cristãos, as cruzes que os crucificaram, não foram capazes
de impedir o avanço do reino de Deus. Porque, irmãos, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz. Você não está só. O Deus que ressuscitou no terceiro dia está com você. E hoje à noite, Pai, eu quero orar por pessoas que estão nesse altar e que vieram dizendo: eu tenho fome, eu tenho sede. Jesus disse para você: eu sou a árvore da vida, coma de mim, se alimente de mim, viva para mim, ame só a mim, me coloque em primeiro lugar na sua vida. Não me coloque no fim da sua existência, me coloque em primeiro lugar. Eu sou o alfa da sua vida, o princípio de todas as coisas está em mim, e eu busquei você lá nas trevas e salvei você para mim. Você é meu, você é minha. Senhor, eu quero abençoar vidas nesse altar e aproveitar esta oração para clamar ao Senhor pelo pastor Fernando e a pastora Joana e seus filhos. Traz consolo, traz forças, reveste eles de uma capacidade sobrenatural, para que em momento algum, na mente deles, eles pensem que o Senhor os abandonou, mas que eles sejam gratos por todos os anos que aquele rapaz conviveu com eles. Pastor Marcos, cura. Oramos de manhã pelo pastor Marcos e voltamos a orar nesta noite. Cura o pastor Marcos. Se vai usar a medicina, faz da melhor forma possível. Cada célula que se transformou em cancerígenas, quando aquele médico abrir e pôr o bisturi, seja as mãos do Senhor a cirurgiar o pastor Marcos, e ele extraia cada célula cancerígena e deixe o pâncreas dos teus filhos saudável e abençoado, para que ele cumpra o teu propósito na vida dele, Senhor. Nós cremos no milagre da cura, seja pela medicina ou seja pelas tuas mãos. É o que nós oramos nessa noite em nome de Jesus. Abençoa todos os que aqui estão, cobre com graça, cobre com cura, cobre com saúde, cobre com vida, cobre com paz, cobre com perseverança, cobre com ousadia, para que eles este ano dê muitos frutos para a glória do teu nome. Deus te abençoe. Levante-se em nome de Jesus. Eu sei que a gente não pode se abraçar, não é verdade? Mas você pode olhar para quem está do seu lado e dizer assim para ela: creia, tudo o que Deus tem para você vai acontecer. Amém? Pode voltar para suas cadeiras.